Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Bom início de domingão para todos que me acompanham aqui, todos os domingos, na parte da manhã, junto com o seu café. Ótimo cafezão para todos que me acompanham. Por volta das 6h20 aproximadamente, nós temos um vídeo sobre a Itaúsa, posição, empresa que eu tenho para longo prazo, para minha carteira previdenciária e que eu utilizo esse conteúdo dominical aqui, matinal também, para falar sobre o cenário macro. E hoje não vai ser diferente. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? A gente vai falar sobre a semana econômica, créditos aqui para Genial sempre, que é o meu apoio sobre economia e macroeconomia. Eu vou fazer o merchan aqui para vocês abrirem conta conosco no escritório de Jundiaí da Genial. E a gente vai mergulhar no macro, tá? Tanto na parte do otimismo, ao longo do cenário econômico semanal, eu vou comentar sobre os otimistas e pessimistas, e a gente vai ter ancoragem aqui de dois gráficos, um pessimista, entre aspas, e o outro otimista, estrutural ou entre aspas também, tá? Depois, opinião do Bruno, um pouquinho sobre o nosso macro para esse ano de 2024. Como é começo de ano, pessoal, tem um pessoal novo no canal também, vou aproveitar aqui para reiterar a minha opinião. Então vamos falar sobre juro real, vamos falar sobre curva de juros, tá? E aí nós caímos para a parte mais tática, mais quantitativa, market breadth do Ibovespa, cenário do Ibovespa, dolinha, só para comentar rapidamente sobre ele, e aí caímos na Itaúsa. Finalmente, aí no final do vídeo, teremos Itaúsa Futebol Clube, né, os múltiplos, o retorno nos últimos 12 meses, bateu ou não o CDI, e aí sim, análise técnica para você que está de olho nas estratégias envolvendo essa querida ação Itaúsa, certo? Feito isso, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e todos os dias aqui no Clube dos Dividendos no YouTube, nós temos ao menos um vídeo, tá? Nos domingos, aos domingos, né, são 3, tá? Então ative as notificações aí, também deixe um comentário com uma sugestão de um vídeo, de um conteúdo que você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Bom, vamos lá, vamos começar com o resumo semanal econômico, ou macro research, do pessoal da Genial. A gente começa com o cenário doméstico, onde os investimentos diretos, né, o famoso IDP aqui surpreendeu, tá? Principalmente em novembro, que é o foco aqui dessa pesquisa. Então a gente teve ali bastante investimento gringo, investimento direto vindo aqui para o Brasil, então muito bom. Tá? Essa é uma parte positiva. Então o Brasil atraindo investimento. Nós também estamos exportando juros, sem dúvida nenhuma. Tá? Esses são dois pontos a se comentar aqui. É muito interessante olhar para emergentes nesse ano de 2024, pessoal, porque os emergentes estão na frente na política monetária de afrouxamento em relação aos desenvolvidos. Então, se nós tivermos aqui investimentos, mesmo com cortes de juros, começa a ser já mais investimentos direcionados para a economia real, investimentos ali de médio e longo prazo, e não só, entre aspas, o tal do rentismo. Tá? Então, é bem importante olhar Brasil, México, a Coreia do Sul nem tanto, né? A África do Sul, tá? Para ver esses países, Austrália também receberem investimentos. Produção industrial veio em linha aqui no Brasil. Resultado primário aqui, o fiscal, pessoal, surpreendeu negativamente, então a gente vai mergulhar um dos gráficos feiosos que vocês vão ver logo logo. É a parte do fiscal, é a parte daquela dívida do fiscal negativo, déficit fiscal primário, e aí se você somar, colocar juros vai para quase 7 e poucos por cento do PIB. Então a gente vai colocar um pouquinho disso, essa dinâmica otimista e pessimista. Na parte otimista, vamos falar sobre balança comercial, e na parte pessimista sobre o superar déficit primário, perdão, tá? Que tanto o Haddad persegue para zerar. Mercado de crédito, saldo nas concessões apresentou alta muito boa, de quase 1% mês contra mês. Cenário externo, o payroll, pessoal, deu uma apaziguada nos cortes de juros para março, tá? Lá nos Estados Unidos, então veio um pouquinho acima do esperado, dados mais fortes. A ata do FONC com também um tom rock, que deve ser o tom ao longo de todo o ano do Fed, um tom mais duro ali, né? E o PMI da zona do euro, apesar de melhora na margem, o índice continua apontando contração de atividade. Então o velho continente um pouco mais sensível, um pouco mais à frente e mais com clareza de que podemos ter uma desaceleração mais forte, enquanto que os Estados Unidos continua pousando, e não bruscamente e de maneira suave. Então a narrativa, a dancinha, pessoal, a dança das cadeiras ali, batata quente, chame como quiser, continua, tá? Apesar dos dados macroeconômicos bem pujantes aí nessa primeira semana intensa de dados macroeconômicos, tanto aqui como lá fora, a dança continua. Gera volatilidade, mas a tendência continua. Ainda é de risco, ainda é mercado de renda variável. Tá? Pessoal, créditos para essa cartilha aí semanal,
da Genial, e eu tenho, né? Nós temos aqui escritório físico em Jundiaí. Quem quiser abrir conta com a gente, quem quiser ter assessoria composta aqui Jundiorc, né? De Jundiaí, também com os pitacos meus aqui, do Gui, por favor, lá na descrição tem o link para vocês acompanharem. Nós vamos ter um evento presencial em fevereiro, aqui em Jundiaí, se eu não me engano, no dia 7 de fevereiro. Tá? Então, quem se interessa pela agenda que nós temos aqui de eventos, também gosta do trabalho que eu faço aqui no Clube dos Dividendos, o nosso escritório está na descrição para vocês, tá? É o link para vocês abrirem conta. Beleza, pessoal? E quer barganhar por algum benefício? Fique à vontade, manda e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com. A gente ali está começando esse escritório, experiência volátil, então fique à vontade, você também pode barganhar aqui por condições. Bom, pegando o gancho da nossa agenda semanal macroeconômica da Genial, pessoal, eu começo com os pessimistas. Que gráfico é esse, pessoal? Esse gráfico aí representa o superávit primário, tá? Sem contar, não inclui aqui juros, tá? Então, quanto que fecha as contas do governo, do gasto do governo, do que nós precisamos ali arrecadar para pagar nossas continhas no quesito funcionalismo, tá? Público e tudo que engloba a nossa estrutura pública de serviços, tá? Eu tenho uma opinião muito cristalizada sobre o nosso funcionalismo público, que tipo de reforma precisamos, mas não vou expor aqui porque não é o conteúdo. O conteúdo que eu quero compartilhar com vocês é a parte do ciclo bom de commodities aí, ou a parte da governança interessante, ou dos resultados primários positivos ao longo de 2002, 2003 até 2014, 15. Aí nós chegamos nessa parte aqui onde nós tivemos um período muito difícil, tá? Muito difícil domesticamente. O mundo aqui achou fundo nas commodities em 2016, mas a gente ainda continuou até que 2020, tá? 2019, 20, muito ruim, até que em pessoal, algo em torno de 2021 a 22, a gente voltou a fazer aqui superávit, tá? E agora é a crítica do Richard, já vou passar aqui para vocês o handler dele no Twitter. A crítica dele é que a piora está acelerando no nosso déficit primário. Esse déficit, pessoal, é o déficit sem contar juros, tá? Em 1,2, 1,22. Se nós contarmos juros hoje, tá? Como o juros está caindo, vai diminuir, legal, mas o impacto de hoje vai lá para casa dos seus 7 e poucos por cento. Tá? Em relação ao PIB, é o que a gente está fechando as contas no negativo na máquina pública. Tá? Então, esse é o comentário dele. Vou passar aqui para vocês, então, o handler dele é RRY10TEN Band. Tá? Esse é o handler dele. Não sei se eu consigo dar um zoom para vocês aqui. Acho que eu consigo. Bacana. Então, esse foi o autor desse gráfico, né? Richard Hittenband. Tá? Economista e empresário e investidor desde 94, CEO da Convex Research, tá? Entusiasta do Bitcoin, segundo o perfil dele. Tá? Então aqui está o histórico do Brasil nos últimos 20, quase 25 anos, né, pessoal? Até mais se nós pegarmos aqui a parte canhota aqui, de 1995 a 99. Tá? Grande período difícil para a gente, englobou ali o pré e durante, né, principalmente durante a pandemia, mas depois a recuperação veio. E a gente pode estar vivendo aqui uma certa volatilidade não tão comum nos últimos anos, tá? Ou nós tivemos só superávit, ou nós tivemos só déficit, tá? Essa foi a história recente do Brasil nos últimos 20 anos, então não é fácil estipular, e esse é um dos temas que eu conversei com o Chuí, que é um mentor que eu tenho, amigo pessoal aqui de Jundiaí, basqueteiro também, não é fácil calcular o risco Brasil, né? E o risco Brasil é sim algo ponderado ali pelo Banco Central, e obviamente pelos investidores, quando vai formular o Banco Central política monetária, e os investidores quando vão exigir prêmio, ali, exigir juros. Né? E aí pode explicar um pouquinho do juros real, um pedaço do nosso juros real estruturalmente alto ao longo dos últimos 20 anos, pode estar aqui com este retrovisor de 2014 para frente, que foi feio, 2014, principalmente 15 e 16. Tá? E aí já a partir de 17, 18, 19, ainda com déficit, mas uma melhora, tá? Contínua. Essa aqui é a parte pessimista, pessoal, porque eu também não vou falar aqui sobre reforma administrativa, porque eu gosto muito do assunto, então seria um vídeo só para isso, mas é algo que exige esforço político gigantesco, tá?
Nós já tivemos aí a reforma previdenciária, depois a reforma tributária, agora recentemente um pouquinho de reforma trabalhista, podemos falar no governo Temer. Quem sabe a próxima é a tal da administrativa, tá? E aí, dependendo de como for, vai ser realmente um risco a menos para a gente ter estruturalmente juros reais mais baixos. Deixo a indagação aqui para vocês comentarem nos comentários abaixo desse vídeo. E aqui o cara mais otimista com o Brasil, né, que é o Robin Brooks. Tá? Esse cara é muito otimista. Sigam ele se vocês estão comprados na bolsa, porque ele vai deixar vocês contentes, muito provavelmente ao longo do ano. E ele praticamente mensal, né, de maneira mensal, acaba colocando para a gente quanto que está nosso superávit na balança comercial. E no mês de dezembro, aqui só tem mês de dezembro, de 2000 a 2023, pessoal, nem preciso dizer, né? Olha só o tamanho do nosso superávit de dezembro em 2023, no relativo com os dezembros de 2000 para cá. Tá mais do que o dobro do que 2016 ou 2017, 2018, não sei muito bem em que período foi esse superávit aqui, mas nós tivemos ali anos de bons superávites em dezembro, tá? Agora nós temos praticamente o dobro de superávit, tá, neste 2023. Então, a entrada de dólares, pessoal, é uma componente importante para que a gente contenha a inflação. Inflação é uma componente importante para que a gente baixe a taxa de juros. Então, não parou a dança. Continuamos a dança de renda variável interessante, por mais que tenhamos pessimistas e otimistas. Eu acho que o meio é sempre a verdade de curto e médio prazo. E o meio me parece ser, pelo menos opinião pessoal, é que continua a dança da renda variável sendo interessante, batendo aí índices de renda fixa aqui no Brasil, por mais que renda fixa ainda esteja interessante. Beleza? E aí, partindo para a opinião, o Bruno aqui pega plano real para frente, já compartilhei com vocês algumas vezes esse gráfico, então mostra aqui para vocês como estamos, ou como estivemos, 2000 para cá, Selic em azul, Copom, né? E IPCA 12 meses acumulado em preto, como é estrutural o juro real, ou seja, a diferença entre o azul e o preto. Tá? A única troca foi ali em 2021, 2020-21, com pandemia, juros a 2%, inflação saltou, aí nós tivemos juros negativos até finalzinho de 21, aí 2022 aproximadamente, ali pós primeiro trimestre, os juros começou a ser real e real demais. Né? Agora nós temos uma garganta enorme, né? Uma boca de jacaré aqui enorme entre inflação e juros. O juros está em 11,25, não está em 12,75, tá bom, pessoal? Então estou aqui embaixo. Acho que isso vai fechar. Fechar quanto, pessoal? Fechar para 4, 4,5%. É o que me parece entre Selic e IPCA acumulado 12 meses. Eu acho que o IPCA acumulado 12 meses vai ficar entre 4,50, 4,25, 4,75. Tá? Tende a ficar ali. Então nós podemos ter 8,25, 8,50, 8,75 de taxa terminal Selic. Seria mais ou menos ali que eu teria o meu âmbito, tá? No fechamento desse ano aqui, que está 2025, para a nossa Selic. Então, entre 8,75 e 9,25, me parece a banda superior dessa projeção minha. É lá que eu acho que a festa do trade macro acaba. Né? Ali a festa do trade macro na economia real. Porque na economia financeira a gente sempre vai na frente. Então, os DIs, que é o próximo gráfico, os DIs já estão com vencimento em 2027, que é o que eu estou olhando aqui, um dos vértices da nossa curva, que compõe, né, que fazem a nossa curva, já estão ali em 9,80. Então não falta muito para os meus 9,25, tá? Para os meus 8,75 aqui. Na economia real estamos lá em 11,25. Copom, de 40 em 40 dias, vamos cortar 50 pontos. Já na economia financeira, o que a Faria Lima precifica, que é a curva de juros, estamos lá em 9,80. Acho que nós temos em janeiro, pessoal, para mais um rally, até março aproximadamente, nós temos um fechamento até 9,60. Acho bem justo, 9,59, 9,60. Acho difícil 9,20, 9,25 para o primeiro trimestre. Legal, pessoal? E o pior estresse que nós podemos ter, seja via doméstico ou externo, tá? 10,65. Então é com isso que eu trabalho aqui para melhores momentos em compra de small caps ou não, porque já que são as small caps as mais sensíveis a esse gráfico. Tá? O Ibovespa também é sensível a esse gráfico, não tenho dúvida. Mas small caps ainda mais. Certo? Então essa é a parte de curva de juros. Aí nós caímos agora para o Ibovespa. Respeita o market breadth. Pessoal, tudo bem. Eu estou falando para vocês aqui desde o ano passado que a partir do momento de rompimento de máxima histórica, o market breadth não me interessa na parte vermelha, me interessa na parte verde. Mas confesso, né, as três médias estiveram ali na parte vermelha e o Ibovespa estacionou em janeiro. Então parabéns para você que shorteou Bova ou de repente está vendendo uma call aí com vencimento
logo, logo na próxima quarta, né? Não nessa, na outra. Pode ali não ser exercido, ganhar o seu prêmio. Tá? Parabéns para você que virou o ano ali acreditando nisso. Compra de put, venda de call, venda de BOVA 11, enfim. Mas eu tô angariando o meu tutano, que é limitado, não sou um cara muito inteligente, então eu só quero focar na parte verde. Se o market breadth tiver uma, duas ou até três médias na parte de sobrevendida aqui, ou seja, 20% somente negociando acima das médias de 20, 50 e 200 no gráfico diário no índice Bovespa, eu quero comprar mais, eu quero ter caixa. Então, meu foco, minha estratégia principal com esse indicador esse ano é evitar comprar muito no vermelho e conseguir ter caixa dobrado, triplicado, enfim, para comprar no verde caso venha no verde. Por enquanto, estamos saindo do vermelho, pessoal. Então, muita cautela, a dança continua, pode ficar testando ali, martelando no vermelho de novo, até acho que o Ibovespa vai voltar a subir, tá? Olhando para o próprio Ibovespa, em preço e agora não em indicador técnico, aqui Lula 1 a Lula 13, esse Ibovespa, né, pessoal? Então, o cenário base é o verdinho, a gente vai ter uma tomada de alta aqui, e o primeiro entrave do verdinho é o 137,611. Depois 141,530, 144,230. Tá? E o desconto pós-março, se possível, 124,536, 530. Esse é o desconto para a primeira grande retração do Ibovespa em 2024. Passou dos 124,530 para baixo, pessoal, eu fico um pouco azedo no curtíssimo prazo. Isso pode vir lá em agosto. Mas agora não. Agora eu acho que no máximo 124,530. Então o meu foco é muito mais no suporte do que ficar vendendo call e comprando put agora. Chegamos ali em março, temporada de resultado, um pouco de fato, não muito boato. Aí sim eu penso que é interessante olhar para vendas de call e compras de put. Beleza? Shorteamento de BOVA 11, por exemplo. Então esse é o cenário do Ibovespa. O dólar aqui só para passar como pauta. Pessoal, cenário de lateralização para baixo. Tá? Então deixou um topo ali para o mês de janeiro interessante, em 5 a 5,1, né, 50,13. Então é um ponto importante ali que deve ser respeitado pelo mercado no curtíssimo prazo. Acredito ainda que o nosso dolinha deve, em algum momento em 2024, atingir o 4,522, 4,52 ali, como preço interessante, de equilíbrio, tá? Para essa segunda onda de queda do dolinha. Beleza? Itaúsa. Eu acredito, nos últimos 12 meses, não acredito, é um fato, não preciso acreditar. Nos últimos 12 meses, pessoal, ela subiu 37%. Tá? Esse foi o rendimento da Itaúsa nos últimos 12 meses. Você tem que adicionar aí mais 6% aproximadamente, né? 5,71 de yield. Então, tem que somar isso daí, passa dos 40%. Eu não acredito que vai ser mais 40%, tá? Mas acima dos 20%, pessoal, acima dos 20%, entre 20% e 25%, eu acredito que a Itaúsa vai performar. Tá? Essa é a minha expectativa para a Itaúsa. Tá? Entre 20% e 25%, não só em 2024, mas muito provavelmente em 2025 também. Tá? Devagarzinho, vou estudar ela. A Itaúsa deve compor a minha carteira tática de dividendos, não só a minha previdenciária. Então, se você é aluno ou aluna do Macro Trader, você vai ter o módulo esse final de semana disponível para vocês, da carteira tática de dividendos, para vocês acompanharem lá os vídeos também sobre os meus investimentos táticos para 2024. Tá? Então, Itaúsa me parece que vai ter facilidade novamente para bater CDI e inflação, pessoal. Por isso que eu não parei de aportar bolsa durante novembro, dezembro e janeiro. Tá? Não vou parar, diferentemente de quando eu parei lá em junho, julho e parte de agosto. Ali eu parei de aportar para cadastrar minhas ordens limitadas e não fiz meus aportes mensais, holder. Agora não, estou fazendo aporte. Menos quando sobe muito e mais ordens limitadas, mas estou participando da bolsa. Certo, pessoal? Estou participando aqui da bolsa sem a menor dúvida, por acreditar que nós temos um ciclo de pelo menos 6 meses mais vantajoso para renda variável do que renda fixa. Nos múltiplos, pessoal, 7,5 vezes 7,6 PL, preço-lucro, tranquilo. PVP 1,33. Valor justo das ações via fórmula de Graham está em R$ 15,26. Então, a margem de segurança de aproximadamente 49,17% em relação ao fechamento de ontem, dia 5 de janeiro. Falo com vocês dia 6. Esse vídeo vai ao ar dia 7, domingão. Aliás, todos os domingos tem vídeo aqui. Certo? Nos dividendos, eu acredito, pessoal, num retorno, num plágio aqui de 2023. Lembrando, aqui tem um asterisco bem forte. Não temos mais
a posição na XP para retornar como dividendo extraordinário ou um dividendo mais gordinho para o acionista. Tá? Então, assim, bonificações podem ter, recompra de ações caso o mercado dê um crash, eu acho que ela tem caixa para isso, mas os dividendos vão precisar de uma força do Itaú. E o Itaú já divulgou que vai aumentar um pouquinho o dividendo. Então, estou otimista num pelo menos um repeteco dos 49 centavos do ano passado. Tá? Ela já provisionou para esse ano 27 centavos. Tá? Então, olhando para 49 centavos como nosso piso para 2024, R$ 8,16. É ali que começa o desconto por dividendos, quem estiver caçando mesmo, né, tem essa ancoragem de preço. 8,20 para baixo é o mínimo que a gente deve esperar ali de preço teto para o ano, para esse ano aqui. Bateu o CDI, pessoal, de 94 para cá? Bateu. Itaúsa sempre mostrando aqui ser um bom investimento. Subiu 30.138%, conta 7.600, sem contar dividendos. Tá? Então Itaúsa bateu o CDI aí tranquilamente, 4 vezes, mais dividendos, muito provavelmente deve ir para 5 vezes. Tá? Na análise gráfica, qual é a minha estratégia? Repito aqui para vocês, para quem é novo do canal. Então, os alvos, pessoal, são 10,47, 10,44, 10,83. Estamos lá, bateu em 10,40. Tá? Então, eu espero ser uma região de dificuldade para os compradores. Porém, o preço sozinho, pessoal, não vai fazer eu vender call, comprar put nesse momento. Tá? Eu preciso também da sazonalidade, preciso também do tempo. Tá? E o tempo está mais conectado, na minha opinião, para fevereiro, março. Tá? Eu preciso ali esperar um pouquinho esse rally terminar. Por enquanto tem muito boato, tem dados que continuam a fornecer a dança, continuam a manter a dança, como eu falei para vocês, nem tão forte, nem tão fraco. Tá? Então os dados continuam a manter a dança como está hoje, por isso que eu não vou focar ainda na call, na venda na renda ou no seguro, na compra de put. Vou focar caso ela caia. Cai até quanto, pessoal? 9,30, meu primeiro suporte. 9,6, meu segundo suporte. Então aqui eu quero comprar o dobro. Tá? 8,71, 8,67, 8,35. E aí essa parte dos 8,32 aos 7,63, pessoal, ela já entra em desconto também por dividendo. Tá? Então essa é a estratégia da Itaúsa. Não quero fazer venda de call, compra de put em janeiro. Janeiro estatisticamente é um mês comprador, baixo volume, perigoso. Agora, já passado o carnaval, me interessa. Tá? Me interessa, principalmente com vencimentos curtos ali, pegar um prêmiozinho, embora a Itaúsa tenha prêmios pequenos, talvez até vender uma put. Comprar uma put. Certo, pessoal? Essa então é a estratégia atualizada para vocês da Itaúsa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.